O universo tem algo essencial para te dizer hoje. Existe uma verdade que começa a ganhar forma dentro de você, como se a vida estivesse sussurrando aquilo que você vinha tentando evitar. Há alguém em sua história que continua vibrando dentro de você, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Não se trata apenas da busca por felicidade. O que você deseja vai além do que é passageiro. É um desejo por solidez, por estabilidade, por algo que dure e que te permita respirar com leveza ao lado de alguém. Você não quer mais amores que fogem ao menor sinal de desconforto. Você quer um lugar seguro para amar, alguém com quem compartilhar alegrias, mas também alguém diante de quem você possa ser vulnerável, errar, pedir desculpas e ainda assim ser acolhido. Durante muito tempo, você tentou construir algo significativo, e não foi por falta de entrega. Você esteve ali, inteiro, disposto, com o coração exposto. Mas algo balançou a base dessa confiança. Como se o mundo tivesse mudado de rota sem te avisar, deixando para trás os seus sonhos, seus planos, aquela pessoa e a promessa silenciosa que parecia existir entre vocês. É aqui que a memória aperta, porque por mais que você tente seguir, há algo que ainda pulsa. Você investiu emoção, energia, esperança. Sentiu que, com essa pessoa, havia espaço para algo verdadeiro. Mas por alguma razão, o encaixe não aconteceu. E não foi por falta de afinidade ou sentimento. O que faltou foi o alinhamento do tempo, das intenções, das dores curadas. Suas energias, naquele momento, simplesmente não estavam na mesma frequência. O afastamento gerou perguntas difíceis. Você chegou a se olhar no espelho e se questionar se havia algo errado com você. Por que não deu certo? Por que parece tão difícil receber aquilo que se oferece de forma tão sincera? Essas perguntas doem, mas também mostram o quanto você amadureceu. Essa decepção, por mais amarga que tenha sido, abriu espaço para um tipo de reflexão que só acontece quando tudo parece ter se desfeito. Você começou a olhar para a própria vida com mais atenção. Passou a questionar os padrões, as escolhas, os ciclos que se repetem. E nesse mergulho, algo bonito começou a emergir. Você deixou de procurar culpados e começou a encontrar sentido. A pessoa que te feriu pode ter saído, mas você permaneceu. E com isso, a responsabilidade e o poder de transformar a sua realidade também ficou com você. É como se o universo tivesse permitido esse rompimento não para te punir, mas para te revelar algo essencial: a sua força. A conexão com essa pessoa talvez tenha sido o ponto de partida, mas a jornada é sua. E ao olhar ao redor, tudo começou a parecer diferente. Um simples raio de sol sobre uma folha, o som da chuva batendo no vidro, o silêncio das noites mais difíceis. Tudo passou a carregar significado. O que antes parecia fim, agora soa como reinício. Essa nova forma de ver a vida mudou a sua vibração. Você começou a atrair pequenas sincronicidades, sinais, encontros que pareciam aleatórios, mas carregavam algo de familiar. O universo estava respondendo à sua mudança interior. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Algo em você está mais leve, mais atento, mais receptivo, e isso não passou despercebido. Embora ainda haja feridas que às vezes ardem, você percebe que elas não sangram mais, cicatrizam. E com cada passo que dá em direção à própria cura, uma nova parte do seu caminho se revela. É aí que a lembrança dessa pessoa volta a pulsar de outro jeito. Não mais como uma ausência dolorosa, mas como uma história inacabada. Um laço que, por mais silencioso, não se rompeu, porque algo naquela troca permanece. Uma conexão que o tempo não conseguiu apagar. E, no fundo, algo em você acredita que essa história ainda não chegou ao fim. Talvez essa pessoa também esteja sentindo o peso daquilo que não foi dito, das palavras que ficaram presas entre o orgulho e o medo. Talvez também esteja passando por esse mesmo processo de reconstrução, de olhar para dentro e perceber que nem todas as conexões são descartáveis. Algumas são profundas demais para serem ignoradas.
O universo, com sua sabedoria silenciosa, observa tudo e começa a alinhar os caminhos. Ainda não é o momento de saber como ou quando, mas algo está sendo preparado. E o que virá, se você permitir, será diferente de tudo o que já viveu. A pessoa certa, com a energia certa, no momento certo. Mas antes disso, é preciso reconhecer: você está mudando. Está se tornando alguém mais consciente do próprio valor, mais seletivo com o que aceita, mais forte na forma como se entrega. E isso é fundamental para tudo o que virá, porque o universo não entrega grandes bênçãos a quem ainda se esconde atrás de versões antigas de si. Ele espera que você esteja inteiro, presente, pronto. E você está chegando lá. Há conexões que resistem ao tempo, ao silêncio, à ausência. E mesmo quando tudo parece ter desmoronado, elas continuam ali, não como lembranças amargas, mas como uma vibração que ecoa no fundo da alma, dizendo que ainda há algo a ser vivido. Você já tentou seguir em frente, fez o possível para ocupar o espaço deixado por essa pessoa. Conheceu outras histórias, se distraiu com outras presenças, mas nenhuma delas conseguiu tocar o mesmo lugar. Porque não era apenas sobre companhia ou afeto, era sobre sintonia, sobre se sentir compreendido mesmo no silêncio. E essa experiência, por mais breve ou confusa que tenha sido, deixou uma marca profunda. Essa pessoa te enxergava de um jeito diferente. E, mesmo sem dizer tudo em palavras, você sabia que havia algo ali que transcendia o óbvio. Um cuidado disfarçado em gestos, uma atenção em detalhes que quase ninguém percebe. Era como se perto dela, você finalmente pudesse baixar a guarda e ainda assim se sentir seguro, mas o medo fez com que ela se afastasse. Não foi falta de sentimento, foi excesso de dúvidas, feridas antigas, talvez até uma incapacidade momentânea de sustentar aquilo que vocês estavam construindo. E no meio desse caos interno, ela escolheu o silêncio. Você interpretou esse silêncio como rejeição, sentiu-se pequeno, descartável, desimportante. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Em vez de se apegar à dor, você começou a se perguntar o que havia por trás da escolha dessa pessoa. Será que ela também não estava lutando contra seus próprios fantasmas? O universo não separa pessoas por acaso. Ele cria pausas para que cada um possa encontrar o próprio caminho antes de se encontrar novamente com o outro. E é isso que tem acontecido desde que vocês se distanciaram. Um reencontro com vocês mesmos. Essa pessoa, que você ainda sente com tanta força, também está passando por um processo. Talvez ela não demonstre, talvez continue em silêncio, fingindo que nada aconteceu, mas dentro dela, algo a faz lembrar de você nos momentos mais improváveis. Um cheiro, uma música, uma frase solta dita por alguém. Tudo isso funciona como pequenas faíscas, reacendendo lembranças que ela tentou apagar. E cada vez que isso acontece, uma parte dela entende que o que vocês viveram foi real. Que apesar do medo e das escolhas equivocadas, existiu verdade naquele olhar, naquela troca, naquele abraço em que o tempo parecia parar. O universo está agindo. Enquanto você cuida das suas feridas e fortalece sua essência, do outro lado, essa pessoa está sendo confrontada por algo que não pode mais ignorar. A saudade. Não uma saudade qualquer, mas aquela que vem com peso de consciência, com vontade de refazer os caminhos e fazer diferente. Talvez ela ainda não saiba como se aproximar. Talvez tenha receio de não ser acolhida. Afinal, ela mesma se afastou. Mas o universo não trabalha com orgulhos, trabalha com verdades. E a verdade é que essa conexão não morreu. Apenas ficou em espera, como uma flor que recua diante de uma estação adversa, mas que nunca deixa de ter raízes. Você sente isso, mesmo sem explicação. É como se o coração soubesse antes da mente, como se houvesse uma parte sua que ainda se abre para essa história, mesmo depois de tanto esforço para enterrá-la. E não se trata de ilusão. Se fosse apenas imaginação, já teria passado. Mas o que persiste com tanta intensidade, mesmo após tentativas de apagar,
é sinal de que tem uma origem verdadeira. O universo não permite que sentimentos profundos fiquem vivos sem razão. Ele preserva o que tem propósito. E isso que vocês viveram tem. Agora é um tempo de preparo. Você está mudando, está mais centrado, mais claro sobre o que quer e sobre o que não aceita mais. E isso é essencial para que, se essa pessoa voltar, e ela sente o impulso de voltar, encontre você pronto para viver algo verdadeiro, sem os mesmos erros, sem os mesmos medos. Você não precisa correr atrás, não precisa insistir, forçar ou implorar. O que é seu encontra o caminho de volta naturalmente, e essa conexão, se ainda faz sentido para ambos, encontrará o momento certo para se reconstruir. Mas dessa vez será diferente. Será mais leve, mais maduro, mais inteiro, porque você não é mais a mesma pessoa, e provavelmente ela também não é. Vocês estão sendo lapidados. Cada um, à sua maneira, está se tornando mais capaz de amar com consciência, com presença, com entrega verdadeira. Se um dia essa pessoa bater novamente à sua porta, não será por carência ou impulso. Será porque entendeu que o que havia entre vocês não era qualquer coisa, e que deixar isso para trás foi um erro que não merece se repetir. Enquanto isso, continue se cuidando. Continue fortalecendo essa base interna que você construiu com tanto esforço. A pessoa certa para caminhar ao seu lado vai reconhecer isso. E se for essa mesma pessoa, ela saberá exatamente o que precisa fazer para merecer o espaço que ainda existe dentro de você. A conexão ainda está viva, e o universo não se esquece daquilo que plantou com tanto cuidado. Você começou a perceber que algo estava mudando, não só dentro de você, mas também na atmosfera que envolve essa conexão. São pequenos sinais, quase imperceptíveis, mas que carregam uma energia distinta, como se o universo estivesse ajustando lentamente o compasso de vocês dois, colocando em sintonia aquilo que antes soava desencontrado. Acontece que, do outro lado, essa pessoa também está sendo atravessada por uma inquietação, algo que ela mesma ainda não compreende completamente, mas que insiste em se fazer presente, um incômodo que surge nos momentos mais improváveis, quando ela tenta seguir adiante como se nada tivesse acontecido, como se você fosse apenas uma lembrança antiga, mas não é, ela sente. E quanto mais tenta afastar a ideia de você, mais forte a presença se torna, não necessariamente em pensamentos lineares ou lembranças claras, mas em sensações, um vazio repentino no meio do dia, um arrepio ao ouvir uma frase que você costumava dizer, uma vontade inexplicável de retomar algo que nem sabe por onde começar. O universo age de forma sutil, mas implacável. E agora, essa pessoa está sendo tocada por uma memória emocional que não pode mais ignorar. Começa a olhar para trás e rever os momentos com uma outra lente, não mais a lente do medo ou da dúvida, mas a da saudade genuína, da vontade de ter feito diferente. Há um arrependimento silencioso que começa a brotar, misturado à esperança de que talvez ainda haja tempo para reparar. Ela começa a perceber que a sua presença era um tipo raro de tranquilidade, que o que você ofereceu não foi apenas carinho ou atenção, mas um espaço onde ela podia ser quem era, sem precisar se esconder. E isso ela não encontrou em mais ninguém. É aí que surge o primeiro impulso. Um pensamento rápido, quase impulsivo. E se eu mandasse uma mensagem? Mas logo o orgulho responde. O receio do julgamento, do silêncio, da rejeição. A mente tenta argumentar que é melhor deixar como está, que talvez você já tenha seguido. Mas o coração insiste. E a cada dia, o conflito cresce. O universo sabe que ainda não é o momento exato, mas tudo está se movimentando para que esse reencontro, ainda que tímido, ainda que indireto, aconteça quando ambos estiverem mais preparados. Enquanto isso, essa pessoa observa, à distância, talvez pelas redes sociais, talvez por meio de amigos em comum, e tudo o que vê reforça a percepção de que você está em uma nova fase, que está mais forte,
mais em paz, mais verdadeiro consigo. E isso, ao invés de afastá-la, a atrai ainda mais, porque agora ela não vê apenas a lembrança do que vocês foram, vê o que vocês poderiam ser, começa a revisitar mentalmente os momentos em que esteve com você. As conversas, os silêncios confortáveis, os olhares que diziam mais do que qualquer palavra. E em cada lembrança há um peso, o da ausência de tudo isso na vida atual. Nada mais parece ter o mesmo sabor, a mesma cor, o mesmo sentido. Ela sente que perdeu algo valioso, mas ao mesmo tempo começa a entender que talvez ainda haja uma chance, se souber como se aproximar de forma sincera. Essa movimentação interna não é visível para você. Do lado de cá, tudo parece silencioso. Mas a energia não mente. Há algo sendo reativado no invisível. E quando isso acontece, o coração capta. A intuição fica mais afiada. Você começa a sentir, sem explicação lógica, que essa história ainda tem páginas a serem escritas. E você está certo. O universo está trabalhando para que esse reencontro aconteça no tempo certo, sem pressa, sem ansiedade, mas com intenção. Talvez ela ainda não tenha coragem de dar o primeiro passo, mas algo dentro dela já se movimenta. O orgulho começa a ceder espaço para o desejo genuíno de reconexão. As justificativas internas perdem força diante da clareza do que foi perdido. E você? Você já não carrega mais aquela urgência desesperada de ter respostas. Está mais em paz com o processo. Aprendeu a confiar no tempo, no fluxo, no movimento natural das coisas. E essa serenidade, por incrível que pareça, é o que torna você ainda mais magnético aos olhos dela. Porque agora você não é mais a pessoa que esperava. Você é a pessoa que caminha, e isso inspira, isso toca, isso move. A cada passo seu em direção a si mesmo, essa pessoa se aproxima, mesmo sem perceber. E quando os caminhos finalmente se cruzarem de novo, não será por acaso. Será porque ambos terão entendido, na prática, o que significa amar de verdade. O reencontro já começou. Ainda que em silêncio, ainda que só nos planos invisíveis, ele já pulsa dentro dos dois. Não são palavras, não são gestos claros, mas algo começou a mudar. Pequenos sinais, sutis, quase imperceptíveis, começaram a surgir. Você sente. No fundo, você sabe. Há uma movimentação acontecendo no espaço entre vocês, como se o universo estivesse testando as águas antes de permitir que esse reencontro aconteça de fato. Talvez tenha sido uma curtida antiga ressuscitada em uma rede social, um story visualizado depois de meses, um nome que aparece em uma notificação, mesmo que de forma inofensiva. Nenhuma dessas coisas diz abertamente "quero voltar", mas o que elas provocam em você é impossível de ignorar, porque não é sobre o gesto em si, é sobre a energia que carrega. Ela começou a romper o silêncio, timidamente, com medo de ser tarde demais, mas também com um desejo real de saber se ainda há espaço, se ainda há tempo. Se você, de alguma forma, permanece acessível, você sente o coração acelerar. Não por dependência, mas porque sabe o quanto esse momento significa. Você esperou, mesmo sem esperar. Seguiu com a vida, mas nunca fechou a porta completamente. E agora, ela parece estar ali, encostando os dedos na maçaneta, sem coragem de girá-la ainda. Enquanto isso, ela trava um conflito interno. A mente tenta racionalizar, dizer que já passou tempo demais, que talvez você tenha seguido em frente. Mas o coração insiste, como uma criança que se recusa a aceitar o fim de um sonho. E quanto mais ela tenta sufocar o sentimento, mais ele se manifesta nas pequenas coisas. Ela se pega olhando conversas antigas, lendo e relendo mensagens, revivendo as expressões do seu rosto, o som da sua voz, a forma como você dizia coisas simples que, na época, ela não soube valorizar. Hoje, tudo aquilo tem outro peso, outro significado. É nesse ponto que o universo começa a agir com mais intensidade. Porque quando a mente vacila, ele envia sinais. Pessoas que mencionam seu nome sem querer.
situações que a fazem lembrar de você com uma força inesperada. Coincidências demais para serem apenas coincidências. Ela começa a compreender que o que sentia não foi fantasia, e que mesmo tendo tentado se convencer de que era melhor assim, a verdade é outra. Ela sente sua falta, mas não uma saudade comum. É algo mais denso, mais silencioso, mais persistente. Uma ausência que não grita, mas pulsa. Você, do seu lado, sente tudo isso sem precisar de provas. Sua intuição ficou mais aguçada com o tempo. Já não se engana com aparências. E por isso, mesmo sem uma declaração direta, você sente que o reencontro está próximo. Não sabe como, nem quando, mas sabe que algo dentro dela mudou. Ainda assim, a escolha está nas mãos de vocês dois. O universo pode alinhar caminhos, mas não pode tomar decisões por ninguém. E essa é a parte mais delicada, a decisão. Porque amar exige coragem, exige presença. E mais do que isso, exige a renúncia ao controle. É abrir mão de ter todas as respostas para viver a experiência como ela é. Você está mais preparado agora. Já não busca garantias. Não precisa mais que ela diga tudo de forma perfeita. O que você quer é verdade, clareza e, acima de tudo, reciprocidade. Ela sabe disso. E talvez seja exatamente isso que a assuste. Durante muito tempo, ela não soube como lidar com alguém como você. Alguém que oferecia profundidade em um mundo raso, que se comunicava com o olhar enquanto ela ainda aprendia a reconhecer os próprios sentimentos, que estava disposto a construir quando ela ainda carregava os escombros de histórias anteriores. Mas agora é diferente. Ela sente que está diante de uma bifurcação. Pode continuar fingindo que não sente, repetindo padrões, mantendo a aparência. Ou pode se render ao que realmente deseja. Uma conexão viva, presente, verdadeira. Você, por sua vez, já escolheu. Escolheu seguir em paz. Mas não fechou a porta para aquilo que é real. E isso faz toda a diferença. Se ela escolher voltar, não encontrará o mesmo você de antes. Encontrará alguém mais firme, mais consciente. Alguém que ainda ama com profundidade, mas que não aceita menos do que merece. E isso é libertador. Para você e também para ela. Porque, no fundo, ela sempre quis alguém que a amasse sem condições, mas também alguém que tivesse clareza o suficiente para não se perder por isso. E agora, ela vê isso em você. O silêncio entre vocês está cheio de coisas não ditas, mas cada vez mais ele parece prestes a se romper. Não por acaso, mas porque chegou a hora de escolher com o coração desperto, a hora de olhar para dentro e perguntar com honestidade: o que eu realmente quero viver? O universo observa e aguarda a escolha. Foi uma mensagem curta, talvez uma palavra, um emoji, uma frase neutra, cuidadosamente escolhida para não revelar o verdadeiro turbilhão por trás do gesto. Mas para você, aquilo caiu como um raio silencioso. O tipo de impacto que só quem esperou sem esperar consegue compreender. Ela finalmente tomou coragem, rompeu o bloqueio invisível que a impedia de se aproximar. E mesmo sem saber como você reagiria, decidiu se arriscar. O universo vinha soprando essa vontade há dias, talvez semanas, e naquele momento específico, ela entendeu que, se não agisse, estaria negando a si mesma uma nova possibilidade. Você encarou a mensagem por alguns segundos antes de responder, o coração acelerado, as mãos hesitantes. Mas não havia mais medo, havia maturidade. Você sabia que, qualquer que fosse o resultado, estava pronto, porque a sua vida já seguia firme. Ela não era mais o centro da sua estabilidade, mas ainda era uma parte viva da sua história. A resposta foi acolhedora, sem exageros, sem frieza, verdadeira, e isso bastou para quebrar o gelo. Nos dias seguintes, o contato se manteve tímido, conversas simples, assuntos leves, mas cheios de subentendidos. Cada mensagem carregava mais do que dizia. Havia cuidado nas palavras, receio nos tempos de resposta, mas também uma vontade crescente de ir além. Ela estava nervosa,
Cada vez que você aparecia na tela do celular, o coração dela dava um salto. Era como se estivesse redescobrindo algo que sempre foi dela, mas que por algum motivo havia deixado escapar. E agora tinha medo de repetir os mesmos erros. Você sentia isso, percebia os silêncios, as pausas calculadas, as tentativas de parecer casual, mas não se irritava com isso. Ao contrário, entendia, porque você também passou por esse processo. E sabe que se reaproximar de alguém depois de tanto tempo exige não só coragem, mas delicadeza. O universo não quer pressa, quer verdade, e essa reconexão, mesmo ainda nos estágios iniciais, já carregava mais maturidade do que qualquer coisa que vocês viveram antes. Não era mais sobre preencher vazios, era sobre partilhar caminhos. Não era mais sobre ilusão de amor, mas sobre a disposição real de amar e ser amado com consciência. Um dia, sem planejar, vocês se ligaram. A voz dela soava diferente, mais baixa, mais íntima. E havia algo novo: vulnerabilidade. Pela primeira vez, ela deixou escapar que sentia falta, que pensou em você mais vezes do que gostaria de admitir, que mesmo tentando seguir em frente, algo nela sempre voltava ao mesmo lugar. Você ouviu em silêncio, sem interromper, sem cobrar, apenas presente. Porque naquele instante, entendeu que o que estava acontecendo era muito mais do que um simples oi. Era o começo de algo que o universo vinha preparando há muito tempo. E agora, com as feridas menos abertas e os corações mais conscientes, vocês finalmente tinham chance de tentar de verdade. Essa pessoa chorou, não muito, só o suficiente para que você percebesse que aquilo não era encenação. Era dor, era verdade, era arrependimento, sim, mas também esperança. Você não prometeu nada, e isso a tranquilizou, porque ela não queria promessas, queria espaço, espaço para ser ela mesma, para se redimir sem ser julgada, para mostrar que estava diferente sem precisar provar nada. E você estava disposto a oferecer isso. Nos dias que seguiram, a troca de mensagens se tornou mais natural. A tensão inicial deu lugar à leveza. Vocês riam de coisas antigas, lembravam momentos que ficaram marcados, e aos poucos começaram a falar do que sentem agora, não como quem pede algo, mas como quem compartilha. Ela te contou das mudanças, dos dias em que sentiu um vazio inexplicável, dos relacionamentos que tentou e não deram certo, porque nenhum deles tinha a profundidade que encontrou em você. E você contou das suas transformações, das cicatrizes que virou força, da paz que construiu dentro de si. Não havia mais cobrança, nem pressa, apenas presença. E isso, por si só, era a prova de que algo novo estava nascendo entre vocês. Algo que não era uma repetição do passado, era uma continuação possível, um novo capítulo. O universo estava sorrindo, porque, mesmo com todos os desencontros, medos e silêncios, vocês escolheram se ouvir, escolheram tentar. E isso é mais do que suficiente para começar. Nem tudo voltou ao lugar de forma imediata, e nem deveria. O que vocês estão construindo agora é diferente de tudo o que viveram antes. E por isso, exige paciência. Não se trata de retomar algo de onde parou, mas de iniciar do zero, com o coração já marcado pela experiência, porém aberto para um recomeço verdadeiro. Havia dias em que a conversa fluía com facilidade. Risos, memórias compartilhadas, ideias trocadas com a mesma leveza de antes. Mas também havia momentos de hesitação, pausas longas entre uma mensagem e outra. Silêncios que não carregavam desprezo, mas medo. Medo de se entregar demais. Medo de repetir erros. Medo de sentir tudo de novo. E se machucar de novo. Ela, especialmente, oscilava entre a vontade de estar perto e o receio de não conseguir sustentar o que isso exigia. Sabia que não poderia prometer nada além do presente, mas ao mesmo tempo queria mostrar que estava tentando, que dessa vez, se escolhesse ficar, seria por inteiro. Você compreendia, já tinha atravessado essa fase antes,
já havia se encontrado com seus próprios medos e aprendido a acolhê-los. Por isso, não cobrava dela uma perfeição que nem você tinha. Dava espaço, mas também deixava claro o que você sentia, com maturidade e respeito. O universo, nesse momento, agia como um fio invisível ligando os dois corações. Nada era forçado. As conversas surgiam com naturalidade. Os reencontros começavam a ser imaginados com calma, sem aquela urgência que tantas vezes sabota as reconexões verdadeiras. Ela começou a se abrir mais. Contou coisas que antes tinha medo de revelar. Fragilidades, inseguranças, momentos em que se sentiu perdida, mesmo rodeada de pessoas. E você ouviu, com presença, sem querer resolver tudo, sem invadir, apenas estando ali. E isso foi, para ela, mais cura do que qualquer conselho. Aos poucos, vocês começaram a se redescobrir. Havia admiração nos pequenos detalhes. Um jeito de falar que antes passava despercebido, agora encantava. Uma lembrança que parecia esquecida, agora emocionava. Era como se a distância tivesse lapidado o olhar de vocês. E o que agora enxergavam era mais profundo, mais sincero. Mas ainda havia limites. Vocês sabiam que se precipitar poderia estragar tudo. Não era hora de fazer planos grandiosos ou forçar definições. Era hora de viver o processo, de fortalecer a base, de construir juntos um novo tipo de intimidade. Ela teve dias difíceis, te contou sobre eles, e você, mesmo de longe, esteve presente. Não tentando resolver o que não era seu, mas deixando claro: estou aqui. Essa simples constatação foi um marco, porque ela já não estava acostumada com esse tipo de presença, uma que não sufoca, mas acolhe. E você, ao observar isso, sentia que estava exatamente onde precisava estar. Não por carência, mas por escolha, porque amar para você nunca foi um jogo de poder ou domínio. Sempre foi sobre cuidar, sobre acompanhar, sobre dividir os passos, mesmo que lentos, mesmo que incertos. Com o passar dos dias, começaram a imaginar um encontro. Não sabiam quando, nem onde. Mas o desejo surgiu, e com ele vieram as dúvidas. E se for estranho? E se o que sentimos não for mais o mesmo? Mas o universo, com sua sabedoria silenciosa, te lembrou: o que é verdadeiro não desaparece, se transforma. E vocês dois, mais do que ninguém, estavam prontos para essa transformação. As conversas noturnas se tornaram mais longas. Falavam sobre tudo e sobre nada. Contavam sobre os dias, dividiam músicas, liam trechos de livros, trocavam silêncios que diziam mais do que palavras. Era como se o reencontro já estivesse acontecendo em outra dimensão, uma onde a conexão emocional precede o toque. E nesse ritmo calmo, constante, algo bonito começou a florescer. Ela começou a confiar em você, no processo, nela mesma. Você começou a sentir que dessa vez era diferente, que não precisava se proteger tanto, que podia sentir. E isso não era mais um risco, era um presente. Vocês não usaram palavras grandes, não se prometeram nada além do agora. Mas o agora era tão verdadeiro, tão inteiro, que parecia já conter dentro de si tudo o que viria depois. Porque o amor, quando nasce de novo, não precisa provar nada. Ele simplesmente se mostra, se permite, se constrói. E vocês estavam fazendo isso, juntos, mas sem dependência. Presentes, mas livres, conectados, mas com espaço para respirar. O universo estava testemunhando esse início com um sorriso invisível. Sabia que, entre tantas possibilidades, vocês dois estavam finalmente escolhendo a que fazia sentido. A que vem do coração. O dia chegou sem alarde. Nenhum dos dois fez grandes planos, como se quisessem proteger o momento da ansiedade, da expectativa excessiva. Mas por dentro havia um movimento difícil de conter. Aquele tipo de nervosismo que só aparece quando algo realmente importante está prestes a acontecer. O reencontro. Depois de tantas conversas, silêncios curativos e reconstruções interiores, vocês finalmente marcariam um encontro presencial. Um lugar neutro, sem muitas lembranças do passado,
mas com espaço suficiente para que algo novo pudesse nascer. Você chegou primeiro. Olhou ao redor e sentiu o tempo desacelerar. Não era medo o que sentia, era presença. Uma consciência rara de que cada detalhe daquele momento era sagrado. Era como se o universo inteiro estivesse em silêncio, só para que vocês dois pudessem se escutar. Ela apareceu alguns minutos depois, e naquele instante em que os olhos se encontraram, tudo ficou claro. Havia um reconhecimento imediato, como se as almas se lembrassem uma da outra antes mesmo que os corpos pudessem reagir. Nenhum dos dois precisou dizer nada nos primeiros segundos. Estava tudo ali: a saudade, a verdade, o carinho, a incerteza, o desejo. Ela estava visivelmente emocionada. Tentava sorrir com naturalidade, mas o brilho nos olhos a denunciava. Você, por sua vez, sentia o peito apertado. Não de dor, de intensidade. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo: reencontro, reparação, redescoberta. O abraço veio de forma espontânea, quente, firme, longo, como se quisessem, sem palavras, garantir ao outro que estavam ali, que tudo o que foi dito até ali era real, e que havia sim uma nova chance diante de vocês. Conversaram sobre coisas simples no começo, como quem tateia o território antes de avançar. Mas aos poucos, a conversa ganhou profundidade. Falaram sobre o que viveram nesse tempo separados, sobre o que aprenderam, sobre o que ainda doía. Ela contou que muitas vezes pensou em te procurar, mas o orgulho e o medo a travavam. Disse que ver você seguindo em paz foi ao mesmo tempo reconfortante e doloroso, porque entendia que você merecia aquilo, mas também sentia que poderia ter sido ao seu lado. Você ouviu com calma. Não havia mais necessidade de defesa. Tudo o que ela dizia era recebido com maturidade. E quando foi sua vez de falar, não poupou a verdade. Disse que sentiu falta, sim, que houve dias em que pensou em desistir de sentir, mas que mesmo assim nunca deixou de desejar esse reencontro, se fosse verdadeiro. E ali, frente a frente, vocês perceberam que a conexão permanecia intacta. Não se tratava mais de reviver o que foi, mas de construir algo novo sobre a base que ainda resistia. A confiança estava sendo semeada novamente, com mais cuidado. Não havia promessas exageradas, havia intenção, havia escolha. Ela te olhava de um jeito diferente, como quem finalmente enxerga o que antes não sabia nomear. E você percebia o quanto ela havia mudado. Havia mais suavidade, mais presença, mais abertura. O toque das mãos aconteceu quase sem querer. Primeiro um gesto sutil, depois um entrelaçar natural dos dedos. E nesse gesto, algo profundo se reafirmava. Vocês queriam tentar. E estavam dispostos a fazer isso sem pressa, sem máscaras, sem medo de serem quem realmente são. O universo, mais uma vez, havia feito sua parte. Criou as circunstâncias, trouxe as lições, conduziu os caminhos até esse ponto de encontro. Mas a escolha agora era totalmente de vocês. E vocês escolheram ficar. Não importava se o caminho ainda traria desafios. O que importava era que, dessa vez, havia consciência. E onde há consciência, há espaço para o amor florescer de verdade. Enquanto caminhavam lado a lado após o encontro, em silêncio, você sentia que não precisava mais de certezas, porque aquele momento, simples e verdadeiro, já era a resposta que o seu coração tanto buscava. E ela, sem precisar dizer, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Depois daquele reencontro, nada voltou a ser como antes. E ainda bem. Não houve declarações dramáticas, nem juras de amor apressadas, mas houve algo ainda mais forte: a decisão silenciosa de seguir, de caminhar lado a lado, mesmo com os medos, mesmo com as memórias do que não funcionou antes. Era como se ambos tivessem entendido, finalmente, que amar não é sobre garantir o final, é sobre se comprometer com o processo. Nos primeiros dias, tudo era delicado. Uma dança sutil entre a vontade de mergulhar e o cuidado de não se afogar de novo. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio
era carregado de intenção. Havia a beleza de quem está reaprendendo a tocar no outro, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela ainda tinha dúvidas. Às vezes se retraía, tentava se proteger de algo que nem estava mais ali, mas ao mesmo tempo se esforçava para não fugir. E você percebia isso. Não cobrava explicações, sabia que os traumas antigos não se apagam com carinho, se dissolvem com constância. Você também tinha suas cicatrizes, ainda se lembrava da dor do abandono, da confusão de se sentir disponível para alguém que não estava pronto para ficar. Mas agora, com o reencontro, havia algo diferente. Ela estava presente, não apenas no corpo, mas na intenção. Ela queria estar ali, e isso, por si só, já era cura. Vocês não precisaram acelerar nada. Deixaram que os dias se ocupassem de mostrar se o vínculo era forte o suficiente para se sustentar na realidade. E, aos poucos, as respostas começaram a vir. Caminhadas longas, conversas no fim do dia, trocas silenciosas que diziam mais do que qualquer plano para o futuro. Havia um tipo de paz no ar. Não a paz da ausência de problemas, mas aquela que nasce quando duas pessoas estão verdadeiramente conectadas, mesmo diante das próprias imperfeições. Ela começou a te incluir nas pequenas coisas. Compartilhava detalhes do dia, dividia decisões simples, buscava tua opinião. E isso, embora sutil, era significativo, porque você sabia o quanto ela era acostumada a resolver tudo sozinha. Ver esse movimento era como assistir o coração dela se abrindo, milímetro por milímetro. Você, por sua vez, permitiu que ela ocupasse um espaço que antes tinha fechado. E não por orgulho, mas por proteção. Agora, aos poucos, ia desmontando as barreiras. Não por necessidade, mas por escolha. Os desafios apareceram. Claro que sim. Algumas inseguranças voltaram. Alguns comportamentos antigos tentaram reaparecer. Mas a grande diferença estava no modo como vocês reagiam. Agora, em vez de fugir, conversavam. Em vez de criar muros, construíam pontes. Ela te perguntou uma noite, olhando nos seus olhos com sinceridade: "Você não tem medo de que tudo volte a ser como antes?" E você respondeu com calma: "Tenho, mas tenho mais medo de não tentar." Essa resposta ficou com ela, e a partir dali, algo se solidificou. Ela começou a confiar não só em você, mas nela mesma. Confiar que podia ser amada sem precisar se esconder, que podia errar e ainda assim ser escolhida, que podia mostrar suas falhas sem perder espaço no seu coração. E você também começou a confiar. Acreditar que o amor verdadeiro não é aquele que vem pronto, mas o que se constrói com o tempo, com coragem, com disposição para recomeçar todos os dias. O universo, enquanto isso, seguia acompanhando. Em cada sincronicidade, em cada pequena bênção do cotidiano, deixava claro que essa reconexão não era aleatória, era fruto de um processo profundo de cura. E agora era um convite, construir um amor consciente, inteiro, presente. Vocês ainda estavam no início e sabiam disso, mas pela primeira vez, o início não parecia frágil, parecia fértil, porque agora vocês estavam ali não por carência, não por saudade mal resolvida, mas por escolha. E quando duas pessoas escolhem ficar, apesar do passado, apesar do medo, apesar da bagagem, isso tem força. E foi assim que, pouco a pouco, vocês foram criando algo novo, algo só de vocês. Um espaço de escuta, de apoio, de presença. Onde o amor não era exigido, mas cultivado. Onde o toque não era um pedido de validação, mas uma confirmação silenciosa. Eu estou aqui. O que antes era apenas uma troca tímida de mensagens, agora se tornava parte da rotina. Não mais como obrigação, mas como desejo. A presença do outro passou a ser um ponto de equilíbrio nos dias bons e um abrigo silencioso nos dias difíceis. E pouco a pouco, vocês perceberam que já não estavam apenas reconstruindo algo, estavam construindo o novo. A intimidade emocional foi crescendo sem alarde. Não havia urgência, havia vontade. Uma vontade genuína de entender melhor, de escutar com mais atenção,
de conhecer com mais profundidade aquele que um dia já foi apenas uma lembrança e agora voltava a ocupar espaço com presença verdadeira. Em uma noite comum, ela mencionou algo sobre o futuro. Não foi uma declaração formal, nem um pedido. Foi só uma frase solta, algo como: "Se ainda estivermos juntos até o fim do ano." E aquilo ficou ecoando, porque mesmo sem intenção explícita, havia ali uma semente, um sinal de que ela começava a se ver ao seu lado em um tempo que ainda nem chegou. Você percebeu, mas não comentou na hora, apenas sorriu, porque entendeu o peso daquilo. E mais ainda, entendeu que essa semente só poderia brotar porque o solo entre vocês finalmente estava seguro. Ela também percebeu que algo nela estava mudando. Antes, pensar no futuro a deixava inquieta. Era como um compromisso que parecia grande demais. Agora, não. Pensar no futuro com você era leve, porque não vinha carregado de pressão, mas de possibilidade. Havia também os testes da vida real, momentos em que vocês discordavam, em que antigos padrões ameaçavam retornar, em que ela se fechava com medo de se ferir e você precisava escolher, insistir ou respeitar o espaço. E a cada vez que você escolhia a escuta, a calma, o afeto, ela se abria um pouco mais. Você entendeu que amar alguém que está aprendendo a confiar de novo é um processo, que não se trata de acelerar nada, mas de sustentar o espaço com presença, até que o coração do outro perceba que é seguro ficar. Ela também se surpreendia com você, com sua forma de lidar com os próprios limites, com sua maneira de falar com clareza, com a maneira como não exigia mais do que ela podia oferecer. Isso era novo para ela e transformador. Numa manhã de sábado, enquanto caminhavam em silêncio por uma rua tranquila, ela segurou sua mão e disse, com simplicidade: "Eu me sinto em paz com você." E naquele momento, você soube que todo o caminho até ali tinha valido a pena. Porque paz é o que se constrói quando o amor não vem da carência, mas da consciência. Vocês começaram a fazer planos pequenos, uma viagem curta, um fim de semana fora da rotina. Não era sobre fugir do mundo, mas sobre criar memórias novas, porque vocês entendiam que um relacionamento não se sustenta só na conexão emocional. Ele precisa de vivência, de presença, de tempo compartilhado. E cada novo momento vivido juntos ajudava a dissolver os fantasmas do passado. As antigas dores começavam a parecer distantes, as dúvidas diminuíam. E no lugar delas, crescia a certeza de que, por mais improvável que parecesse, vocês estavam criando algo verdadeiro. O universo continuava agindo nos bastidores, criava encontros, facilitava decisões, eliminava obstáculos. E isso não era coincidência, era alinhamento. Quando duas pessoas estão em harmonia com quem são e com o que sentem, o mundo ao redor começa a colaborar. Houve também conversas mais sérias, sobre os limites de cada um, sobre os sonhos individuais, sobre o que cada um espera de uma relação. E mesmo nos pontos em que as visões eram diferentes, vocês conseguiram ouvir um ao outro sem transformar tudo em conflito. Isso foi uma conquista, porque agora o diálogo não era uma disputa, era uma ponte. Você percebia que ela estava mais firme, já não duvidava tanto de si, já não fugia ao primeiro sinal de profundidade. E isso fazia com que você também se sentisse mais seguro. Era um reflexo mútuo. Quanto mais ela se entregava, mais você confiava. E quanto mais você confiava, mais ela se entregava. Essa dança de presença e acolhimento foi criando raízes. E antes que percebessem, a vida de vocês já estava entrelaçada novamente. Não por obrigação, mas por afinidade. Por desejo de continuar, de crescer, de seguir lado a lado. O futuro, que antes era uma ideia assustadora, agora era uma possibilidade acolhedora. E vocês estavam prontos para explorá-lo, um dia de cada vez. Mesmo os reencontros mais verdadeiros enfrentam provações. O universo, em sua sabedoria, não entrega um amor consciente sem testar sua base. E foi exatamente isso que começou a acontecer com vocês.
Os desafios da vida começaram a bater à porta, exigindo mais do que leveza e presença, exigindo maturidade, resiliência e escolha contínua. Não eram grandes tragédias, eram situações comuns, daquelas que derrubam relações frágeis, um mal-entendido, uma palavra atravessada, um dia em que tudo pareceu desandar e a paciência se esgotou. Mas a diferença estava na forma como vocês lidavam com isso agora. Ela, que antes se calava diante da mínima tensão, começou a falar, não com acusação, mas com vulnerabilidade. Te dizia quando algo machucava, quando precisava de espaço, quando sentia medo, e você aprendeu a ouvir, a não se defender de imediato, a não transformar toda discordância em ameaça. Mas claro, nem tudo era simples. Houve momentos em que o medo antigo bateu forte, principalmente para você, que já conhecia o sabor da perda. Em certos dias, bastava um sinal de afastamento dela para que sua mente disparasse os alarmes. Será que está se repetindo? Será que vai embora de novo? E nesses momentos, a escolha era sua: reagir com desespero ou confiar no que estavam construindo. Você escolheu confiar. Respirou fundo, esperou o momento certo e falou com clareza. Não para acusar, mas para se revelar. Quando você se cala, eu lembro do dia em que você foi embora. Mas agora é diferente, eu sei. Só estou te contando para que você entenda o quanto esse silêncio me toca. Ela ouviu. E aquilo a tocou mais do que qualquer cobrança. Porque foi dito com verdade, sem teatralidade, sem manipulação, só verdade. E foi isso que impediu que aquele momento se tornasse uma ruptura. Porque amor de verdade não é a prova de falhas, é a prova de desistências precipitadas. Em outro momento, foi ela quem hesitou. Uma situação do passado voltou à tona, e o medo de repetir padrões quase a paralisou. Ela pensou em se afastar, em se proteger, mas lembrou das conversas, lembrou da sua presença constante, lembrou do abraço firme que dizia sem palavras: você pode ser quem é, e eu continuo aqui. Então, escolheu ficar. Escolheu te contar o que estava sentindo. E naquele instante, você entendeu algo importante. Ficar também é um ato de coragem. Não era mais sobre um amor idealizado, era sobre um amor real, que às vezes se atrasa, que às vezes falha, mas que sempre volta, que sempre tenta de novo. As dificuldades começaram a ensinar vocês a dançar no ritmo do outro, a reconhecer os dias em que um está mais frágil e o outro precisa ser mais firme, os momentos em que um precisa de silêncio e o outro de palavras. E essa dança, mesmo imperfeita, foi ganhando beleza. Ela passou a te incluir em decisões maiores, não por obrigação, mas por querer dividir. E você começou a perceber que aquele nós que parecia tão distante, agora fazia parte do vocabulário cotidiano, não mais como possibilidade, mas como realidade. O universo, diante disso, começou a responder com mais força. Sincronicidades, encontros inesperados, portas se abrindo, oportunidades surgindo onde antes havia bloqueio, porque quando duas pessoas estão alinhadas entre si, tudo ao redor começa a cooperar. Vocês começaram a fazer planos mais sólidos. Uma viagem maior, uma mudança de rotina, um passo profissional compartilhado. E com isso, veio também o medo. E se tudo isso desmoronar de novo? Mas dessa vez, vocês sabiam o que fazer com esse medo. Encará-lo juntos. Não havia mais o risco de um desaparecer sem aviso. Havia acordos, havia escuta, havia uma presença que não dependia de perfeição, mas de compromisso. Vocês começaram a perceber que o amor verdadeiro não impede as quedas. Ele garante que mesmo depois de cair, ainda existe chão para recomeçar. Essa pessoa chorou, não muito, só o suficiente para que você percebesse que aquilo não era encenação. Era dor, era verdade, era arrependimento, sim, mas também esperança. Você não prometeu nada, e isso a tranquilizou, porque ela não queria promessas, queria espaço, espaço para ser ela mesma, para se redimir sem ser julgada, para mostrar que estava diferente sem precisar provar nada. E você estava disposto a oferecer isso,
Nos dias que seguiram, a troca de mensagens se tornou mais natural. A tensão inicial deu lugar à leveza. Vocês riam de coisas antigas, lembravam momentos que ficaram marcados, e aos poucos, começaram a falar do que sentem agora, não como quem pede algo, mas como quem compartilha. Ela te contou das mudanças, dos dias em que sentiu um vazio inexplicável, dos relacionamentos que tentou e não deram certo, porque nenhum deles tinha a profundidade que encontrou em você. E você contou das suas transformações, das cicatrizes que virou força, da paz que construiu dentro de si. Não havia mais cobrança, nem pressa, apenas presença. E isso, por si só, era a prova de que algo novo estava nascendo entre vocês. Algo que não era uma repetição do passado, era uma continuação possível, um novo capítulo. O universo estava sorrindo, porque, mesmo com todos os desencontros, medos e silêncios, vocês escolheram se ouvir, escolheram tentar. E isso é mais do que suficiente para começar. Nem tudo voltou ao lugar de forma imediata, e nem deveria. O que vocês estão construindo agora é diferente de tudo o que viveram antes, e por isso exige paciência. Não se trata de retomar algo de onde parou, mas de iniciar do zero, com o coração já marcado pela experiência, porém aberto para um recomeço verdadeiro. Havia dias em que a conversa fluía com facilidade. Risos, memórias compartilhadas, ideias trocadas com a mesma leveza de antes. Mas também havia momentos de hesitação, pausas longas entre uma mensagem e outra, silêncios que não carregavam desprezo, mas medo. Medo de se entregar demais, medo de repetir erros, medo de sentir tudo de novo e se machucar de novo. Ela, especialmente, oscilava entre a vontade de estar perto e o receio de não conseguir sustentar o que isso exigia. Sabia que não poderia prometer nada além do presente, mas ao mesmo tempo queria mostrar que estava tentando, que dessa vez, se escolhesse ficar, seria por inteiro. Você compreendia, já tinha atravessado essa fase antes, já havia se encontrado com seus próprios medos e aprendido a acolhê-los. Por isso, não cobrava dela uma perfeição que nem você tinha. Dava espaço, mas também deixava claro o que você sentia, com maturidade e respeito. O universo, nesse momento, agia como um fio invisível ligando os dois corações. Nada era forçado. As conversas surgiam com naturalidade. Os reencontros começavam a ser imaginados com calma, sem aquela urgência que tantas vezes sabota as reconexões verdadeiras. Ela começou a se abrir mais. Contou coisas que antes tinha medo de revelar. Fragilidades, inseguranças, momentos em que se sentiu perdida, mesmo rodeada de pessoas. E você ouviu, com presença, sem querer resolver tudo, sem invadir, apenas estando ali. E isso foi, para ela, mais cura do que qualquer conselho. Aos poucos, vocês começaram a se redescobrir. Havia admiração nos pequenos detalhes. Um jeito de falar que antes passava despercebido, agora encantava. Uma lembrança que parecia esquecida, agora emocionava. Era como se a distância tivesse lapidado o olhar de vocês. E o que agora enxergavam era mais profundo, mais sincero. Mas ainda havia limites. Vocês sabiam que se precipitar poderia estragar tudo. Não era hora de fazer planos grandiosos ou forçar definições. Era hora de viver o processo, de fortalecer a base, de construir juntos um novo tipo de intimidade. Ela teve dias difíceis, te contou sobre eles, e você, mesmo de longe, esteve presente. Não tentando resolver o que não era seu, mas deixando claro: estou aqui. Essa simples constatação foi um marco, porque ela já não estava acostumada com esse tipo de presença, uma que não sufoca, mas acolhe. E você, ao observar isso, sentia que estava exatamente onde precisava estar. Não por carência, mas por escolha, porque amar para você nunca foi um jogo de poder ou domínio. Sempre foi sobre cuidar, sobre acompanhar, sobre dividir os passos, mesmo que lentos, mesmo que incertos. Com o passar dos dias, começaram a imaginar um encontro. Não sabiam quando, nem onde, mas o desejo surgiu. E com ele vieram as dúvidas. E se for estranho? E se o que sentimos não for mais o mesmo?
Mas o universo, com sua sabedoria silenciosa, te lembrou: o que é verdadeiro não desaparece, se transforma. E vocês dois, mais do que ninguém, estavam prontos para essa transformação. As conversas noturnas se tornaram mais longas. Falavam sobre tudo e sobre nada. Contavam sobre os dias, dividiam músicas, liam trechos de livros, trocavam silêncios que diziam mais do que palavras. Era como se o reencontro já estivesse acontecendo em outra dimensão, uma onde a conexão emocional precede o toque. E nesse ritmo calmo, constante, algo bonito começou a florescer. Ela começou a confiar em você, no processo, nela mesma. Você começou a sentir que dessa vez era diferente, que não precisava se proteger tanto, que podia sentir. E isso não era mais um risco, era um presente. Vocês não usaram palavras grandes, não se prometeram nada além do agora. Mas o agora era tão verdadeiro, tão inteiro, que parecia já conter dentro de si tudo o que viria depois. Porque o amor, quando nasce de novo, não precisa provar nada. Ele simplesmente se mostra, se permite, se constrói. E vocês estavam fazendo isso, juntos, mas sem dependência. Presentes, mas livres, conectados, mas com espaço para respirar. O universo estava testemunhando esse início com um sorriso invisível. Sabia que, entre tantas possibilidades, vocês dois estavam finalmente escolhendo a que fazia sentido. A que vem do coração. O dia chegou sem alarde. Nenhum dos dois fez grandes planos, como se quisessem proteger o momento da ansiedade, da expectativa excessiva. Mas por dentro havia um movimento difícil de conter. Aquele tipo de nervosismo que só aparece quando algo realmente importante está prestes a acontecer. O reencontro. Depois de tantas conversas, silêncios curativos e reconstruções interiores, vocês finalmente marcariam um encontro presencial. Um lugar neutro, sem muitas lembranças do passado, mas com espaço suficiente para que algo novo pudesse nascer. Você chegou primeiro, olhou ao redor e sentiu o tempo desacelerar. Não era medo o que sentia, era presença. Uma consciência rara de que cada detalhe daquele momento era sagrado. Era como se o universo inteiro estivesse em silêncio, só para que vocês dois pudessem se escutar. Ela apareceu alguns minutos depois, e naquele instante em que os olhos se encontraram, tudo ficou claro. Havia um reconhecimento imediato, como se as almas se lembrassem uma da outra antes mesmo que os corpos pudessem reagir. Nenhum dos dois precisou dizer nada nos primeiros segundos. Estava tudo ali. A saudade, a verdade, o carinho, a incerteza, o desejo. Ela estava visivelmente emocionada. Tentava sorrir com naturalidade, mas o brilho nos olhos a denunciava. Você, por sua vez, sentia o peito apertado. Não de dor, de intensidade. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Reencontro, reparação, redescoberta. O abraço veio de forma espontânea. Quente, firme, longo, como se quisessem, sem palavras, garantir ao outro que estavam ali, que tudo o que foi dito até ali era real, e que havia sim uma nova chance diante de vocês. Conversaram sobre coisas simples no começo, como quem tateia o território antes de avançar, mas aos poucos a conversa ganhou profundidade. Falaram sobre o que viveram nesse tempo separados, sobre o que aprenderam, sobre o que ainda doía. Ela contou que muitas vezes pensou em te procurar, mas o orgulho e o medo a travavam. Disse que ver você seguindo em paz foi ao mesmo tempo reconfortante e doloroso, porque entendia que você merecia aquilo, mas também sentia que poderia ter sido ao seu lado. Você ouviu com calma. Não havia mais necessidade de defesa. Tudo o que ela dizia era recebido com maturidade. E quando foi sua vez de falar, não poupou a verdade. Disse que sentiu falta, sim, que houve dias em que pensou em desistir de sentir, mas que mesmo assim nunca deixou de desejar esse reencontro, se fosse verdadeiro. E ali, frente a frente, vocês perceberam que a conexão permanecia intacta. Não se tratava mais de reviver o que foi,
mas de construir algo novo sobre a base que ainda resistia. A confiança estava sendo semeada novamente, com mais cuidado. Não havia promessas exageradas, havia intenção, havia escolha. Ela te olhava de um jeito diferente, como quem finalmente enxerga o que antes não sabia nomear. E você percebia o quanto ela havia mudado. Havia mais suavidade, mais presença, mais abertura. O toque das mãos aconteceu quase sem querer. Primeiro um gesto sutil, depois um entrelaçar natural dos dedos. E nesse gesto, algo profundo se reafirmava. Vocês queriam tentar. E estavam dispostos a fazer isso sem pressa, sem máscaras, sem medo de serem quem realmente são. O universo, mais uma vez, havia feito sua parte. Criou as circunstâncias, trouxe as lições, conduziu os caminhos até esse ponto de encontro. Mas a escolha agora era totalmente de vocês. E vocês escolheram ficar. Não importava se o caminho ainda traria desafios. O que importava era que, dessa vez, havia consciência. E onde há consciência, há espaço para o amor florescer de verdade. Enquanto caminhavam lado a lado após o encontro, em silêncio, você sentia que não precisava mais de certezas, porque aquele momento, simples e verdadeiro, já era a resposta que o seu coração tanto buscava. E ela, sem precisar dizer, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Depois daquele reencontro, nada voltou a ser como antes. E ainda bem. Não houve declarações dramáticas, nem juras de amor apressadas, mas houve algo ainda mais forte, a decisão silenciosa de seguir, de caminhar lado a lado, mesmo com os medos, mesmo com as memórias do que não funcionou antes. Era como se ambos tivessem entendido, finalmente, que amar não é sobre garantir o final, é sobre se comprometer com o processo. Nos primeiros dias, tudo era delicado. Uma dança sutil entre a vontade de mergulhar e o cuidado de não se afogar de novo. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio era carregado de intenção. Havia a beleza de quem está reaprendendo a tocar no outro, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela ainda tinha dúvidas. Às vezes se retraía, tentava se proteger de algo que nem estava mais ali, mas ao mesmo tempo se esforçava para não fugir. E você percebia isso. Não cobrava explicações, sabia que os traumas antigos não se apagam com carinho, se dissolvem com constância. Você também tinha suas cicatrizes, ainda se lembrava da dor do abandono, da confusão de se sentir disponível para alguém que não estava pronto para ficar. Mas agora, com o reencontro, havia algo diferente. Ela estava presente, não apenas no corpo, mas na intenção. Ela queria estar ali, e isso, por si só, já era cura. Vocês não precisaram acelerar nada. Deixaram que os dias se ocupassem de mostrar se o vínculo era forte o suficiente para se sustentar na realidade. E, aos poucos, as respostas começaram a vir. Caminhadas longas, conversas no fim do dia, trocas silenciosas que diziam mais do que qualquer plano para o futuro. Havia um tipo de paz no ar. Não a paz da ausência de problemas, mas aquela que nasce quando duas pessoas estão verdadeiramente conectadas, mesmo diante das próprias imperfeições. Ela começou a te incluir nas pequenas coisas. Compartilhava detalhes do dia, dividia decisões simples, buscava tua opinião. E isso, embora sutil, era significativo, porque você sabia o quanto ela era acostumada a resolver tudo sozinha. Ver esse movimento era como assistir o coração dela se abrindo, milímetro por milímetro. Você, por sua vez, permitiu que ela ocupasse um espaço que antes tinha fechado. E não por orgulho, mas por proteção. Agora, aos poucos, ia desmontando as barreiras. Não por necessidade, mas por escolha. Os desafios apareceram. Claro que sim. Algumas inseguranças voltaram. Alguns comportamentos antigos tentaram reaparecer. Mas a grande diferença estava no modo como vocês reagiam. Agora, em vez de fugir, conversavam. Em vez de criar muros, construíam pontes. Ela te perguntou uma noite, olhando nos seus olhos com sinceridade: "Você não tem medo de que tudo volte a ser como antes?" E você respondeu com calma:
Tenho, mas tenho mais medo de não tentar. Essa resposta ficou com ela, e a partir dali, algo se solidificou. Ela começou a confiar não só em você, mas nela mesma. Confiar que podia ser amada sem precisar se esconder, que podia errar e ainda assim ser escolhida, que podia mostrar suas falhas sem perder espaço no seu coração. E você também começou a confiar. Acreditar que o amor verdadeiro não é aquele que vem pronto, mas o que se constrói com o tempo, com coragem, com disposição para recomeçar todos os dias. O universo, enquanto isso, seguia acompanhando. Em cada sincronicidade, em cada pequena bênção do cotidiano, deixava claro que essa reconexão não era aleatória, era fruto de um processo profundo de cura. E agora era um convite, construir um amor consciente, inteiro, presente. Vocês ainda estavam no início e sabiam disso, mas pela primeira vez, o início não parecia frágil, parecia fértil, porque agora vocês estavam ali não por carência, não por saudade mal resolvida, mas por escolha. E quando duas pessoas escolhem ficar, apesar do passado, apesar do medo, apesar da bagagem, isso tem força. E foi assim que, pouco a pouco, vocês foram criando algo novo, algo só de vocês. Um espaço de escuta, de apoio, de presença. Onde o amor não era exigido, mas cultivado. Onde o toque não era um pedido de validação, mas uma confirmação silenciosa. Eu estou aqui. O que antes era apenas uma troca tímida de mensagens, agora se tornava parte da rotina. Não mais como obrigação, mas como desejo. A presença do outro passou a ser um ponto de equilíbrio nos dias bons e um abrigo silencioso nos dias difíceis. E pouco a pouco, vocês perceberam que já não estavam apenas reconstruindo algo, estavam construindo o novo. A intimidade emocional foi crescendo sem alarde. Não havia urgência, havia vontade, uma vontade genuína de entender melhor, de escutar com mais atenção, de conhecer com mais profundidade aquele que um dia já foi apenas uma lembrança e agora voltava a ocupar espaço com presença verdadeira. Em uma noite comum, ela mencionou algo sobre o futuro. Não foi uma declaração formal, nem um pedido, foi só uma frase solta, algo como: se ainda estivermos juntos até o fim do ano. E aquilo ficou ecoando, porque mesmo sem intenção explícita, havia ali uma semente, um sinal de que ela começava a se ver ao seu lado em um tempo que ainda nem chegou. Você percebeu, mas não comentou na hora, apenas sorriu, porque entendeu o peso daquilo. E mais ainda, entendeu que essa semente só poderia brotar porque o solo entre vocês finalmente estava seguro. Ela também percebeu que algo nela estava mudando. Antes, pensar no futuro a deixava inquieta. Era como um compromisso que parecia grande demais. Agora, não. Pensar no futuro com você era leve, porque não vinha carregado de pressão, mas de possibilidade. Havia também os testes da vida real, momentos em que vocês discordavam, em que antigos padrões ameaçavam retornar, em que ela se fechava com medo de se ferir e você precisava escolher, insistir ou respeitar o espaço. E a cada vez que você escolhia a escuta, a calma, o afeto, ela se abria um pouco mais. Você entendeu que amar alguém que está aprendendo a confiar de novo é um processo, que não se trata de acelerar nada, mas de sustentar o espaço com presença, até que o coração do outro perceba que é seguro ficar. Ela também se surpreendia com você, com sua forma de lidar com os próprios limites, com sua maneira de falar com clareza, com a maneira como não exigia mais do que ela podia oferecer. Isso era novo para ela e transformador. Numa manhã de sábado, enquanto caminhavam em silêncio por uma rua tranquila, ela segurou sua mão e disse, com simplicidade: "Eu me sinto em paz com você." E naquele momento, você soube que todo o caminho até ali tinha valido a pena. Porque paz é o que se constrói quando o amor não vem da carência, mas da consciência. Vocês começaram a fazer planos pequenos, uma viagem curta, um fim de semana fora da rotina. Não era sobre fugir do mundo, mas sobre criar memórias novas.
porque vocês entendiam que um relacionamento não se sustenta só na conexão emocional. Ele precisa de vivência, de presença, de tempo compartilhado. E cada novo momento vivido juntos ajudava a dissolver os fantasmas do passado. As antigas dores começavam a parecer distantes, as dúvidas diminuíam. E no lugar delas, crescia a certeza de que, por mais improvável que parecesse, vocês estavam criando algo verdadeiro. O universo continuava agindo nos bastidores, criava encontros, facilitava decisões, eliminava obstáculos. E isso não era coincidência, era alinhamento. Quando duas pessoas estão em harmonia com quem são e com o que sentem, o mundo ao redor começa a colaborar. Houve também conversas mais sérias, sobre os limites de cada um, sobre os sonhos individuais, sobre o que cada um espera de uma relação. E mesmo nos pontos em que as visões eram diferentes, vocês conseguiram ouvir um ao outro sem transformar tudo em conflito. Isso foi uma conquista, porque agora o diálogo não era uma disputa, era uma ponte. Você percebia que ela estava mais firme, já não duvidava tanto de si, já não fugia ao primeiro sinal de profundidade. E isso fazia com que você também se sentisse mais seguro. Era um reflexo mútuo. Quanto mais ela se entregava, mais você confiava. E quanto mais você confiava, mais ela se entregava. Essa dança de presença e acolhimento foi criando raízes. E antes que percebessem, a vida de vocês já estava entrelaçada novamente. Não por obrigação, mas por afinidade. Por desejo de continuar, de crescer, de seguir lado a lado. O futuro, que antes era uma ideia assustadora, agora era uma possibilidade acolhedora. E vocês estavam prontos para explorá-lo, um dia de cada vez. Mesmo os reencontros mais verdadeiros enfrentam provações. O universo, em sua sabedoria, não entrega um amor consciente sem testar sua base. E foi exatamente isso que começou a acontecer com vocês. Os desafios da vida começaram a bater à porta, exigindo mais do que leveza e presença, exigindo maturidade, resiliência e escolha contínua. Não eram grandes tragédias, eram situações comuns, daquelas que derrubam relações frágeis, um mal-entendido, uma palavra atravessada, um dia em que tudo pareceu desandar e a paciência se esgotou. Mas a diferença estava na forma como vocês lidavam com isso agora. Ela, que antes se calava diante da mínima tensão, começou a falar, não com acusação, mas com vulnerabilidade. Te dizia quando algo machucava, quando precisava de espaço, quando sentia medo, e você aprendeu a ouvir, a não se defender de imediato, a não transformar toda discordância em ameaça. Mas claro, nem tudo era simples. Houve momentos em que o medo antigo bateu forte, principalmente para você, que já conhecia o sabor da perda. Em certos dias, bastava um sinal de afastamento dela para que sua mente disparasse os alarmes. Será que está se repetindo? Será que vai embora de novo? E nesses momentos, a escolha era sua, reagir com desespero ou confiar no que estavam construindo. Você escolheu confiar. Respirou fundo, esperou o momento certo e falou com clareza. Não para acusar, mas para se revelar. Quando você se cala, eu lembro do dia em que você foi embora. Mas agora é diferente, eu sei. Só estou te contando para que você entenda o quanto esse silêncio me toca. Ela ouviu. E aquilo a tocou mais do que qualquer cobrança. Porque foi dito com verdade, sem teatralidade, sem manipulação, só verdade. E foi isso que impediu que aquele momento se tornasse uma ruptura. Porque amor de verdade não é a prova de falhas, é a prova de desistências precipitadas. Em outro momento, foi ela quem hesitou. Uma situação do passado voltou à tona, e o medo de repetir padrões quase a paralisou. Ela pensou em se afastar, em se proteger, mas lembrou das conversas, lembrou da sua presença constante, lembrou do abraço firme que dizia sem palavras: você pode ser quem é, e eu continuo aqui. Então, escolheu ficar. Escolheu te contar o que estava sentindo. E naquele instante, você entendeu algo importante.
Ficar também é um ato de coragem. Não era mais sobre um amor idealizado, era sobre um amor real, que às vezes se atrasa, que às vezes falha, mas que sempre volta, que sempre tenta de novo. As dificuldades começaram a ensinar vocês a dançar no ritmo do outro, a reconhecer os dias em que um está mais frágil e o outro precisa ser mais firme, os momentos em que um precisa de silêncio e o outro de palavras. E essa dança, mesmo imperfeita, foi ganhando beleza. Ela passou a te incluir em decisões maiores, não por obrigação, mas por querer dividir. E você começou a perceber que aquele nós que parecia tão distante, agora fazia parte do vocabulário cotidiano, não mais como possibilidade, mas como realidade. O universo, diante disso, começou a responder com mais força. Sincronicidades, encontros inesperados, portas se abrindo, oportunidades surgindo onde antes havia bloqueio, porque quando duas pessoas estão alinhadas entre si, tudo ao redor começa a cooperar. Vocês começaram a fazer planos mais sólidos. Uma viagem maior, uma mudança de rotina, um passo profissional compartilhado. E com isso, veio também o medo. E se tudo isso desmoronar de novo? Mas dessa vez, vocês sabiam o que fazer com esse medo. Encará-lo juntos. Não havia mais o risco de um desaparecer sem aviso. Havia acordos, havia escuta, havia uma presença que não dependia de perfeição, mas de compromisso. Vocês começaram a perceber que o amor verdadeiro não impede as quedas. Ele garante que mesmo depois de cair, ainda existe chão para recomeçar.